Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está de dia, de tarde ou de noite. Estamos mais uma vez num novo ano, na lua cheia do primeiro ano de 2025, e hoje é dia 13 de janeiro de 2025. E hoje às 19 horas e 26 minutos começa a lua cheia, a lua em Câncer e o sol em Capricórnio, começando o nosso novo ano de 2025. E eu já adiantando, não é o ano de Júpiter, já falei isso para vocês outras vezes por aqui. E como todos os meses, né, quando tem as luas cheias, eu faço os encontros com amigos, de coração de fato mesmo. E hoje eu trago para nós conversarmos hoje, amigo meu, colega meu de profissão também, Eduardo Cermegiano. Muito obrigado, Eduardo Cermegiano. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui Ah, e espero que a gente possa brincar bastante aqui, bater bastante a gente papo. consegue, a gente Fico feliz gosta. da vida de estar aqui conversando contigo. Muito obrigado. Eu Obrigado te pelo agradeço convite. imensamente, imensamente. Colega de profissão também, Yeah. né? Ator maravilhoso também. E nós, agora, astrólogo também de carreira e colega certamente. Eduardo Cermegiano, sempre que a gente começa nossos bate-papos aqui na Lua Cheia, faço algumas perguntas. E uma delas é: quem é você? Da onde você veio e do que você vive? Quem eu sou, de onde eu vim e do que eu vivo? Ah, eu acho que quem eu sou é engraçado, né? Porque quando a gente para pensar quem a gente não sabe. Simples. Então, assim, a resposta simples é não sei. Mas aí, se a gente, como a gente gosta de brincar e falar a respeito, então eu diria que, assim, eu acho que eu sou um. Tenho lua em peixes, né? Então vamos lá. Eu sou um grãozinho de pó dessa explosão toda que houve no Big Bang. E foi daí que eu vim, já respondendo a segunda pergunta. E, e a terceira é Do que você vive? do que eu vivo? Ah, de amor, né? Ah, Lua em peixes. também tenho limpeza, eu sei como é que é esse negócio. Tá vendo? Eu É sei. isso. Vou falar uma coisa, você está na astrologia também e no teatro, brilhante por sinal. Mas na astrologia, como é que chegou a astrologia até você? Como é que foi isso? Então, a astrologia, na verdade, ela é uma coisa antiga na minha vida. Desde eu nasci em 65, 65. Mas desde a minha infância, e eu não sei precisar exatamente quando, mas assim, desde a infância, 7, 8 anos, ou sei lá, um pouco antes, um pouco depois, sempre me chamou muita atenção horóscopo de jornal. E eu olhava aquilo, eu ficava fascinado, eu falei, puxa, como é que pode saber algo de mim sem me conhecer, né? E isso eu fui me interessando ah, pelo mistério. O mistério sempre me tocou. E a astrologia, ela meio que recebeu maior atenção em relação a isso. Poderia ter sido tarô, poderia ter sido qualquer outra coisa, mas a astrologia é onde eu, de uma certa forma, acabei focando esse meu interesse pelo mistério. E com o tempo, eu percebi que o mistério era muito maior do que parecia, né? Mas eu já, quando criança, eu já me interessava. Aí, quando adolescente, eu comprei 2 livros, né? Inclusive um deles, porque assim, os livros se foram com o tempo, né? E eu acabei procurando, recentemente, faz um ano e pouco, eu procurei na estante virtual para ver se eu achava. Encontrei e eu comprei. E aí eu tenho ele lá como um marco do meu Qual livro, início qual na livro que é? astrologia. Chama
Iniciação à Astrologia, das edições 70. Tem um Nossa, fundo lembro verde, disso. tem um fundo verde meio, meio primavera, né? E eu tenho ele lá. E eu lembro que assim, eu não entendia direito. Eu falei, puxa, mas o que que é isso, né? E eu tentava entender aquilo, eu não entendia direito. E com o tempo, quando porque assim, eu fiquei aproximadamente a partir dos 20 anos, vamos chutar aí, eu me afastei da astrologia. E aí, na pandemia, durante a pandemia, com tudo que aconteceu, eu refleti sobre mil coisas na vida e retomei o contato com a astrologia, principalmente ouvindo o Astrológicas, da Titi e da Isabel Miller. E o meu interesse voltou com tudo. E eu estava curioso com tudo aquilo e tentando me enxergar nessa história toda, até que em 2022 eu estava ensaiando uma peça aqui perto da Gaia, que é no Sérgio Cardoso, e eu sempre vinha da Paulista, andando a pé da Paulista até o Sérgio para poder ensaiar, e eu sempre fazia um certo caminho. Você já conhece bem essa história. Até que um dia eu falei assim, gente, vou mudar meu caminho, né? Eu que não sou muito de mudar normalmente, sou um cara super regradinho, eu vou sempre pelo mesmo lugar. E eu resolvi, quando eu estava na Rua dos Ingleses, em vez de ir em frente, eu resolvi descer a escadaria do Bexiga. Desço a escadaria do Bexiga. Aí entro à esquerda, aí eu olho do outro lado da rua, Gaia, Escola de Astrologia. Eu falei assim, gente, e eu querendo fazer. Eu estava interessado em fazer curso. E aí, de repente, me aparece a Gaia na minha frente. Falei, eu tenho que entrar aqui. Aí eu entrei, João Márcio me atendeu, e eu cheguei e falei rapidinho, ele me deu um postal, né, que tinha alguns detalhes. Eu falei, tá, eu não posso ficar muito, que eu tenho um ensaio agora. Ele deve ter pensado, entrou para ver o que era e está indo embora, nunca mais vai voltar. No dia seguinte eu voltei mesmo. E estou aqui até hoje, Ah, né? Então a minha história com a astrologia, ela é da infância, mas ela teve um hiato, um grande hiato, de aproximadamente 35 anos, assim, né? Até eu retomar agora e poder vir para cá. E eu estou muito feliz com isso. Agora a astrologia não sai mais de mim. e atuando como astrólogo também. Estou atuando, já tenho atendido. E, e aí eu tenho a intenção de me especializar em uma ou outra área, né? Penso na kármica, a kármica me interessa profundamente. Eu estudo demais coisas ligadas ao ser. Então, a kármica me interessa profundamente. E, e, a, e a astrologia mundial, que também eu sou fascinado, acho maravilhoso entender como que as coisas possam ter acontecido do ponto de vista dos astros, né? Então, já tenho atendido, faço mapa natal e faço previsão por enquanto. Mas eu pretendo me especializar principalmente em kármica e mundial. Mas me diga uma coisa, você teve esse contato inicial com a astrologia, né? É, Aí depois teve esse hiato no tempo por aqui, você voltou agora para esse começo lá dos tempos de criança também. é, Agora, nesse meio do caminho, porque aconteceu um outro evento que você também se tornou um profissional, que é o teatro. Como é que sim. foi essa condição de chegar até o teatro também? Então, o teatro também foi uma coisa que aconteceu por acaso, assim como descer essa escadaria do Bexiga. Porque eu, na verdade, eu quase tive um monte de profissões, né? Eu quase fui jogador de futebol, Jogador de futebol? quase fui jogador de futebol. Cheguei a entrar em medicina, não fiz. Cheguei a entrar em biologia e química ao mesmo tempo. Acabei fazendo só biologia, comecei, parei, aí saí, entrei em comércio exterior, aí eu acabei me formando. Depois do comércio exterior, eu ainda trabalhei com varejo, trabalhei na Sears, na Mesbla, e só então que um dia eu acabei
quando eu saí da Mesbla, eu acabei ficando um tempo que eu falei assim, não, deixa eu parar. Porque eu sempre passava de uma coisa para outra direto, até o dia em que eu falei assim, não, eu preciso parar um pouco, porque eu nunca parava. Quando eu parei, surgiu na minha frente, através de uns amigos que iam fazer um curso de teatro, uma possibilidade de fazer também com eles. E aí eu fui fazer um curso livre, né? Falei, não estou fazendo nada, vou fazer aí com vocês. Bom, seríamos quatro fazendo. Um nem começou. Ou uma, né? A garota nem começou. Um fez uma aula, nunca mais veio. O outro fez umas 3, 4, 5 aulas ali, também saiu. Eu fui o único que ficou. Aí prestei vestibular para a ECA, entrei em artes cênicas lá, e aí a coisa foi, isso desde 1990, né? Foi em não, 89, na verdade. Isso você continua até hoje. Continuo até hoje. Eu tive um pequeno hiato de ator, quando eu trabalhei no Senac, né? Que foi uma época em que, foi nos anos 90, eu tinha 5 anos de ator só, em que estava tão ferrado de grana que eu assim, preciso ganhar dinheiro. E aí eu trabalhei no Senac um tempo, mas depois nunca mais saí. Na verdade, mesmo no Senac, eu cuidava de cursos de teatro. Então eu não estava Ah, então, totalmente fora, né? Mas o meu trabalho de ator, ele se estendeu e nunca mais parei. E apesar de eu já ter feito muita coisa em audiovisual, série, ter feito novela, ter feito cinema, a minha casa é o teatro. O teatro, eu costumo brincar que onde eu moro é o meu trabalho, mas a minha casa mesmo é no teatro, é lá, porque é ali de onde eu vim. Eu sinto que existe alguma outra coisa mais antiga que me liga ao teatro e que faz com que eu tenha essa ligação tão, tão forte com o trabalho do ator. diga uma coisa, quando você teve esse ato de tempo em teologia, É, o começo e a concretização, nesse meio do caminho você estava no teatro. é. Você chegou a ter fazer uma relação entre a astrologia, o teatro? Você chegou a ter esses momentos ou não? Então, olha que engraçado. Eu tenho hoje um texto chamado Plutão, que eu escrevi, e eu não costumo escrever, mas esse eu escrevi durante a pandemia, e que é um texto que ele, a formação desse texto levou 30 anos. 30 30 anos, 30 anos. Desde 91, 92. E eu escrevi em 2022. Em que sentido? Eu li um texto do Jorge Luiz Borges chamado O Imortal, e desde então isso me fascinou. E desde então eu fiquei com essa coisa da imortalidade dentro de mim. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí eu pensei em mil coisas, cheguei a escrever um monte de coisas, escrevi, li, pensei em fazer o próprio texto. Então, assim, isto se transformou nesse texto chamado Plutão, que eu só consegui dar uma forma em 2022, mas ele já estava ali. Ele só não tinha uma forma, mas o cerne dele já estava lá. Isto, para mim, era um caminho que ia me trazer de volta à astrologia, porque o Plutão ele fala justamente da transformação de uma pessoa como como uma metáfora da transformação de cada um de nós, né? E a astrologia basicamente é isso, ela fala a respeito das nossas mudanças, ela fala a respeito de quem a gente é, de quem a gente não é, do que a gente pode ser, de quem a gente foi. A astrologia, ela desenha, é como se a gente tivesse uma espécie de uma gravura, né? Que já estivesse ali, e essa gravura, ela contém toda a nossa história anterior, presente e futura. E eu acho que o Plutão se transformou, ou ele já estava existindo desde que eu entrei em contato com, com o texto do Borges.
E assim, ao longo da minha trajetória como ator, fiz um monte de coisas, mas isto nunca saiu do meu, do meu ponto de vista. Eu sempre tive isso como algo que eu precisaria mexer e trabalhar. Então, a Então, astrologia, ela teve essa, eu diria que ela teve esse peso na minha trajetória como ator e escritor, como artista, né? Porque o que eu acabei, a forma final disso se transformou em algo que tem a ver com o que hoje eu sei que é a astrologia. Eu só não sabia conscientemente. então o nome Plutão veio depois que você teve contato com a astrologia. É, o primeiro nome da peça era Plutão em Escorpião na Casa 8. Ah, já tinha esse nome já? Eu já conheci um pouco dessas posições, então. É, o primeiro nome era Plutão em Escorpião na Casa 8. Aí eu falei, não, vamos Mas esse nome simplificar. tinha, você entendia o que seria o Plutão, a Em Casa 8. Escorpião, que tem a ver com Casa 8, a associação entre os três, que os três têm uma associação ali, isso sabia. Mas eu aprendi a trabalhar a síntese como uma forma de deixar as coisas mais amplas até. Então aí tornou-se Plutão. E Plutão, para mim, ele é não o texto, o planeta, né? O que Planeta mesmo. significa o planeta. Plutão, para mim, ele é aquilo que eu tenho que buscar. E o texto, ele faz isso. Ele é aquilo que é buscado. Ele é aquilo no qual se transforma a pessoa. Ele surge, embora sejam 4.000 anos para poder acontecer isso, ele surge no fim das contas. E o meu trabalho como ator, ele também tem a ver com astrologia nesse sentido. Foi o que eu fui me moldando para surgir. O trabalho do ator, de uma certa forma, também eu enxergo como o trabalho de um escultor, que você vai tirando, 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 até que aquilo que já estava lá dentro apareça. Eu acho que Plutão é meio isso, né? O texto e o planeta. Você fez, em junho do ano passado, você fez a sua vivência aqui na Gaia, que é uma técnica, uma vivência que eu tenho já há uns 30 e poucos anos. É, Esse final de semana, ontem, né, nós acabamos uma vivência e chegamos até Plutão. isso. Como é que foi essa sua experiência de sair do Sol e ir até Plutão? E isso também ajudou você a concretizar um pouco desse conceito do Plutão? É, porque uma coisa é quando a gente assiste aula, tive aula com você, durante 2 anos, né? E aí você vai esmiuçando, vai dizendo o que que é cada coisa. E, muito, e aí, na verdade, nesse momento, a coisa está no nível intelectual. Quando a gente começa a vivenciar as coisas ou começa a perceber as coisas no dia a dia, a gente percebe não só intelectualmente, como percebe o que acontece com a gente. Eu, por exemplo, eu estou, inclusive até hoje, já desde um pouco antes de eu entrar na Gaia, em 2022, eu já estava num trânsito de Plutão com a Vênus, uma quadratura, mudando valores e etc. A gente começa a perceber no emocional, não só intelectualmente, a gente começa a perceber no emocional e com o tempo, de alguma forma, a gente começa a sentir a coisa na história corporal da gente, no corpo mesmo. Fazer a astovivência deu a chance de vivenciar no corpo. Por quê? Porque aí foram experiências e não uma aula falada ou conversada, ou, né? É diferente. Você experiencia no corpo, de alguma forma, aquilo. De maneira que você compreende o caminho que existe dentro de uma evolução pessoal que vai do Sol, passando pela Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, e parece que volta para o Sol, e aí você começa tudo de novo, porque é um saco sem fundo. É um, E esse que é o barato, né? É, é essa, é esse saco sem fundo, vamos dizer assim, que é a vida,
que você vai fazendo, são ciclos atrás de ciclos, que não param. Como dizia Hipátia de Alexandria, né? Que assim, a vida, ela é uma espiral em que você vai cada vez mais para o centro e para cima, né? E não tem um final, porque não tem um ponto onde se diz aqui acaba. Sempre existe o espaço, ele não tem um limite, nem para o menor, nem para o pequeno, nem para o maior. Então, assim, é um saco sem fundo. Aqui vai acabar quando a gente morrer. E eu acho que é mais ou menos isso. Foi essa experiência de transformação com Plutão, de Sol a Plutão, vivenciada no próprio corpo, que eu pude perceber melhor tudo aquilo que eu tinha tido em aula, aquilo que eu já estava fazendo com o mapa, aquilo que eu vinha percebendo e sentindo com o meu próprio trânsito de Plutão com Vênus e assim por diante. Mas diga uma coisa, ah, ator, astrólogo. Você faz essas conexões na vida, com o ser humano, com as pessoas. Ah, já aconteceu, Fernando Pessoa criava personagens usando astrologia, né? Então, você baseava naqueles arquétipos que ele montava nos heterônimos dele e fazia seus personagens e assim fazia as histórias, né? Você chega um pouco de fazer um pouco disso quando você imagina um ator, ou preparar um ator, preparar um personagem. Você imagina alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Como é esse E é processo que você interessante. faz? Bom, na verdade, eu me aprofundei na astrologia de verdade, da pandemia para cá. Então, o que eu posso te responder nesse sentido é da pandemia para cá. Eu fiz, acho que desde 2022, eu acho que eu fiz 4 peças, 3, 4 peças. E de uma certa forma, em todas elas, eu me perguntava, puxa, mas esse personagem aqui, como que ele é astrologicamente falando, né? Quais são quais são os planetas pessoais dele, né? Ele tem Sol em quê? Ele tem ascendente em quê? Ele tem Lua, até Marte. Que aí os outros também não vale muito a pena ficar gastando, mas tem a ver mais com a história do momento lá, né? Mas assim, tem uma ligação, porque na verdade a gente pega para compreender um personagem de uma maneira a fazer algo que a gente chama de orgânico. Essa organicidade, ela vem de algo que vai puxando uma coisa, vai puxando outra, a gente vê num texto ali as características dele. Agora, quando você encaixa essas características em signos, em planetas, em casas, você começa a compreender de uma maneira muito mais organizada o que é aquilo e a consciência em relação a esse personagem ela fica muito mais clara, né? Então, sim, tem tudo a ver e ajuda pra caramba, né? Eu vou pegando as características e vou encaixando naquilo que são os planetas, os signos, etc. Então, é como se fosse um mapa reverso, né? A gente faz esse mapa reverso e aí tem a condição de ter uma resposta ainda mais aprofundada das características daquele personagem. Lembrei agora do Stanislavski, Preparação do Ator, um livro que nem sei se existe, deve ter ainda esse Sim, livro, né? sim, Que sim. traz, Ainda edita divide, e né? tudo, é. E então dá para fazer uma preparação do ator, preparação astrológica do ator? Claro que dá. Do ator ou do personagem? Do personagem, desculpe, do personagem. Dá para fazer do ator É, também. porque o personagem ele Mas, tem as suas coisas mas sim. particulares, né? Na verdade, eu fiz agora há pouco, eu estava fazendo nesse último semestre, estava fazendo o musical do Elvis. E ali, a primeira coisa que eu fiz foi o mapa da peça. Tinha a data lá, 1º de agosto de 2024, estreia 8 horas da noite. Pum, beleza. Fiz. E aí fui percebendo algumas coisas a respeito, inclusive da minha relação com. Sim, que é um trânsito para você, né? É um trânsito Exatamente. seu. É um trânsito meu. Fui percebendo as relações minhas com a peça. E com o tempo eu fui enxergando que
putz, isso aqui era isso, isso aqui era isso, isso aqui era isso. Você enxerga que as coisas se encaixam. Na sequência, eu fiz do próprio Elvis. E aí eu fui pesquisar o, mas eu não fazia o Elvis, né? Eu fazia o pai do Elvis e alternava com o Coronel Parker, que era o empresário. Peguei as características do empresário, inicialmente sem saber direito o horário, aí eu tive que mexer para ver, né? Ah, e aí eu acabei fazendo uma retificação, inclusive, que era para poder determinar o horário de nascimento dele. Do Elvis eu já sabia, do Elvis já tinha, ele tem o horário certo, tudo para lá. E assim, a gente pega e começa a enxergar, inclusive quando eu estava conversando com os atores que faziam o Elvis, principalmente um deles, que eu conversava muito a respeito disso, eu falava a respeito de algumas características do Elvis. Olha, isto aqui é muito importante, isto aqui é necessário para você dar profundidade, né? Então, as características que eu enxergava ali no mapa do Elvis, eu tinha condição de conversar com o ator a ponto de dizer, olha, isto aqui é importante, é mais importante. Relação com a mãe, e tudo, tem ali Plutão junto com com a Lua e etc, né? Então, essas coisas a gente passa não em astrologuês, mas passa a importância traduzida para o outro ator. Ou, no meu caso, no meu personagem, aí eu já tenho essas dicas para poder construir o meu personagem, saber o que é mais importante nele, aqui, nesse assunto, nessa parte, naquilo que interessa. Então, no caso, você constrói, bom, vou pensar, como você falou, mapa reverso, né? É. Um personagem qual que seja. Então, pega o personagem, vê as suas características e monta um possível mapa, Hum. né? Ah, Isso de personagens que não existiram, que né? não existiram, Quando né? existiam, dá para fazer direto, né? Como você no caso do Elvis, você pegou o mapa do Elvis e até orientou, É, deu umas dicas, né, para o ator que fazia o Elvis isso. sobre as suas reações, né? Então você pode preparar um ator para fazer um personagem usando astrologia. O mapa do ator ou do personagem? Do ator eu vou saber como lidar com ele. Do Sim, personagem eu vou saber como trabalhar o personagem com ele. São as duas coisas. Dá para fazer os dois. Eu, na verdade, assim, as pessoas com quem eu tenho trabalhado, algumas, eu pego, eu pego os dados dessas pessoas para conhecê-las melhor, os né? atores. Os atores. E não só atores, ator, diretor, produtor. E aí eu vou vendo. Ah, isso me dá condição de compreender melhor como lidar com essas pessoas, principalmente do ponto de vista profissional. Porque assim, também não vou ficar querendo saber de todo mundo para poder Sim. saber como lidar com as pessoas. A gente nem daria. Mas no trabalho é interessante, porque a gente tem a condição de lidar com uma pessoa, com o ator, com o diretor, com o produtor, ou quem quer que seja, tendo uma noção um pouco melhor de como ela pode reagir em relação às coisas. Com respeito aos personagens, se é um personagem que já existe, no caso do Elvis, então aí eu já tenho lá um mapa feito. E aí, na verdade, eu passo essas informações para o ator. No caso de um personagem que não existe, que foi inventado, que é ficcional, né? Como, por exemplo, Fernando Pessoa fez o mapa principalmente de três Sim. heterônimos, né? Do Caeiro, do Campos e do Reis, que, aliás, eu fiz no teatro, Ricardo Reis, Ah, só. uma peça chamada O Fingidor, já falo dela. Mas é possível criar isso. É possível criar isso a ponto de chegar e dizer, olha, esse personagem tem essas características, isso aqui, a forma dele se comunicar, ele fala muito rápido, é muito agitado, não sei o quê, então ele pode ter um Mercúrio em Gêmeos. Gosta de falar muito, é um Mercúrio em Gêmeos. Ou então ele é muito, na forma de falar, ele é muito sério, muito respeitoso, né? Pode ter um Mercúrio em Capricórnio. E assim por diante. Aí a gente vai dando, a partir dessas características, o Sol, ascendente e etc, né? É, claro que, assim,
existem as dificuldades da gente saber o que que é uma coisa, o que que é outra e tal, né? Porque às vezes elas podem se confundir um pouquinho. Mas, ao ter uma ideia de como, das características do personagem, de como a gente pode desenhar um mapa do ponto de vista pessoal dos pessoais iluminares, aí a gente tem característica para poder aprofundar e dar mais, recursos para o ator poder fazer o seu personagem, seja eu, seja um outro ator qualquer. Então, o diretor usaria brilhantemente bem a astrologia nesse caso. Se houvesse um diretor astrólogo, Ou um assessor, ou isso, né? Então, pensar assim, se eu tenho um personagem, tá. avalio o personagem como mulher, descrito nas peças, né? Então, faço um mapeamento astrológico, mesmo que hipoteticamente, pode ter o Sol de Câncer e sei lá, o Mercúrio do outro lado do mapa, mas que dê essas condições dessas reações. Uhum. Tendo um mapeamento, então usando a linguagem astrológica desse personagem, eu tenho um ator designado para esse personagem. Faria sinastria? Olha, boa pergunta. Não tinha pensado em sinastria especificamente. Aquela coisa, como eu, de repente, eu sou de Gêmeos, faria um personagem de Sagitário, Ah, né? Eu tenho Mercúrio em Touro, como seria um personagem que teria Mercúrio em Sagitário? aham. Enfim, então teria Interessante. condições de fazer esse ator que tem essa predisposição Uhum. a fazer certos personagens, ou até outra, né? Ter um ator é muito versátil, né? Mas tendo um mapeamento do céu de um ator, as possibilidades que ele tem em fazer algumas personagens, né? Uhum. Então, teria essa possibilidade? Bom, primeiro que assim, do ponto de vista artístico, como ator, eu acredito que apesar das características de cada um de nós, a gente tem tudo dentro da gente. Então, a priori, a gente pode fazer qualquer personagem, Sim. seja o que for, né? Agora, alguns são mais distantes, outros são mais próximos da gente. Às vezes é até mais difícil fazer o mais próximo, porque a gente tende eu sou assim, então aí eu faço igual eu sou. É, E aí acaba, às vezes, até não dando muito certo. Mas a ideia de fazer a sinastria, eu, de cara, na verdade, eu acho que eu acho mais interessante, por enquanto, primeiro, fazer a sinastria do diretor com o ator, sim. se eu for pensar nesse sentido. Diretor com os atores. Por quê? Porque aí você aprende a lidar. Então, se eu sou diretor, eu chego e falo: passa os dados de cada um de vocês aí, que eu vou fazer o mapa de vocês. Quero saber como eu vou lidar com cada um. E aí aprender a lidar com cada um a partir desse mapa. Então, como atores, eu acho, e na relação entre atores e entre diretor, eu acho que aí isso é absolutamente efetivo. Ponto. Primeira coisa. Agora, em relação ao ator que vai fazer um personagem, ao criar um personagem, fazer um mapa para ele, e aí fazer uma sinastria, é, esse mapa, ele vai mostrar, na verdade, o mapa do personagem vai mostrar o quanto que esse personagem tem de próximo, de proximidade do ator, né? Olha, aqui você precisaria trabalhar um pouco mais este lado, que é muito diferente de você. Então, trabalhar uma questão de é, valores aproveita, gosta de aproveitar mais a vida, tem uma Vênus em Leão lá, sei lá. O personagem, a gente acredita que tem uma Vênus em Leão. E aí o ator, na verdade, ele tem uma Vênus ali em Escorpião. É outra visão completamente diferente, né? Então, aí tem que puxar desse ator aquilo que existe de Vênus em Leão dentro dele. Ó, você vai ter que investigar, aproveitando que você tem esse escorpião aí que você gosta de investigar, então você vai tirar estes valores de aproveitar a vida dentro
disso que você é. Ou seja, seria uma forma, talvez, de fazer com que a gente tivesse um mapeamento do que buscar, de como buscar o personagem a partir desse ator, né? Fazendo essa sinastria, né? Ah, seria, sei lá, um mapa composto ali, né? Da Talvez isso, né? sinastria? Seria um mapa composto? Não sei. Pode ser que sim, né? Pode ser que isso ajude. Olha, você teria que vir um pouco mais para cá, fazer mais aqui. Mas, assim, eu acho que é mais. Eu acho que é mais assim observar na sinastria a distância entre eles, né? Então eu acho que pegar interaspectos, ver exatamente o quanto é diferente do ator, mais isso do que o mapa composto, eu acho. Porque Porque eu estou aí, pensando aqui enquanto eu estou falando pois também, é, tô, porque, porque porque é interessante, não tinha te pensado em fazer colocou umas sinastria. ideias aí. Porque até pode ser penso eu que pode ser interessante, né? Como uma ferramenta para o ator saber como é esse personagem. Por exemplo, a personagem tem Vênus em Leão. Tá. O ator, quando vai construir um personagem, lógico, tem vários recursos aos montes, né? Mas sabendo que tem que fazer um estudo sobre o que é um comportamento Vênus leonino, né? Isso pode ajudar bastante. Sim, porque são características que ele já vai ter como objetivo para poder trabalhar. Agora, quem daria esse tipo de informação a um ator, buscar esse tipo de informação, esse tipo de estudo dessa personagem que tem Vênus em Leão, teria que ser astrólogo. Sim, quem vai dar essa informação tem que manjar do que acontece, do que está falando, né? Que é um recurso bastante bom, por sinal, né? É muito legal. E a gente tem um outro ator que é astrólogo, né? O Marcos Bereda, por exemplo, eu sei que ele é, Ele é. né? Não me lembro agora de outro assim, mas assim, a ideia é que a gente tem isso como ferramenta para poder investigar dentro da gente, putz, essa característica aqui é assim, assim, assado, então aí eu posso buscar essas características dentro de mim. Ou quando eu vou dirigir alguém ou preparar alguém, ó, você tem que buscar esse tipo de característica dentro de você. Vamos trabalhar isso, né? Ou então Marte em Áries, uma pessoa super vai e faz as coisas, não pensa muito, faz simplesmente. E aí, na verdade, você pega o ator, ele tem um Marte em Um câncer. Câncer, Oh, eu também sabe? tenho Marte em Que ele tá câncer. lá. Eu Então, tenho. que assim, é sempre aquela coisa assim de, Vamos com parece que mais calma, tem que parece que tem entender a alguém segurando a situação. camisa dele por trás, né? É, Então, dar essa ideia da espontaneidade das coisas para esse ator. Falou, não, vai fazendo. E aí trabalhar isso através de exercícios corporais, através de alguns jogos. A gente pode fazer esse tipo de coisa a partir da informação que existe nesse sentido. então seria um processo bastante interessante. Eu acho que seria A- a- bem legal. Eu a- não tinha pensado em fazer com sinastria. Eu tinha pensado com os mapas natais. é, eu, Mas a sinastria é um recurso interessante eu também para pensei em ver. sinastria, né, por conta dessa comparação. Mas mesmo assim, um ator, né, ele tem como função natural ele mimetizar qualquer tipo de função ou personagem. Ter essa condição. Então, ele sabendo qual é o tipo de coisa que ele vai ter que mimetizar, reproduzir, acho que fica bastante mais interessante, mais fácil até, né? Claro, porque assim, é, se você vai criar um personagem do nada, você não tem como fazer isso de cara. Isso aí, ok. Mas se você tem um personagem ficcional que já está determinado, um texto que já está escrito, o personagem é este aqui. Aí você pega, trabalha primeiro vendo quais são as características dele. A partir dessas características, você transporta para as características dos planetas, signos, etc., os comportamentos e etc. Você cria, você tem esse trabalho primeiro para depois poder, ok, entendi. Então é isso aqui que eu vou ter que aprofundar. É uma linguagem diferente, porque a gente costuma, quando ator, a gente pega, não, porque esse cara, ele é mais soturno. Mas eu digo isso diretamente. A astrologia, ela
ela se utiliza já de é, são arquétipos. Então, estes arquétipos, eles já dão uma amplitude dentro de algo que, eventualmente, eu diria com uma palavra. Ah, ele é muito soturno. Aí eu poderia dizer, ah, ele tem um sol em escorpião, por exemplo, né? Entendi. Em vez de eu só dizer que ele é soturno, posso dizer que ele tem um sol em escorpião. E junto com esse sol em escorpião, viria um monte de outras possíveis características dele que podem ser exploradas, trabalhadas, e aí a gente vê a adequação durante os ensaios. Mas é adequar uma linguagem, porque também tem isso, assim, o artista, ele tem que saber o que ele vai dizer, porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você ouve, né? Então, quando a gente tem uma linguagem que seja comum, como é a astrologia, onde eu posso, onde eu posso chegar e dizer algo é, que já tem uma clareza maior, já tem uma definição maior, isso facilita para eu trabalhar a comunicação com a outra pessoa, com o outro ator. Eu estou pensando aqui, me corrija se eu tiver errado. Vamos lá. Quando a gente pensa no método Stanislavski, né? Tá. Eu vejo como é a personagem e o ator tem que se tornar esse personagem. Sintético demais, mas assim. Não sei se eu estou certo, mas o que eu ouvi falar uma vez. Li alguma coisa desse tipo. Pelo método brechtiano, né? Parece que nem é o contrário, né? Você não tem que ser o personagem. Você tem que ser o ator que está falando pelo personagem. É mais ou menos assim, não é? Então, a diferença que existe, assim, porque, por exemplo, quando a gente vai trabalhar Stanislavski, dentro do método mais clássico stanislavskiano, que ele parou o trabalho dele, quando ele estava próximo da morte ali, ele ficou incompleto. Mas o clássico dele, você, na verdade, você faz o que a gente chama de gênese do personagem, por exemplo. Então, com essa gênese, você cria uma história a respeito do personagem. Você dá ele nasceu em tal lugar, em tal época, os pais eram assim, a história de infância dele era dessa, não sei o quê, e você vai aprofundando e criando uma pessoa, né? Então, você cria uma história para ele. Do Brecht, bem por cima, eu diria basicamente é o seguinte: o Brecht trabalha a partir de uma coisa mais. Ele chama de distanciamento. Esse distanciamento, ele nada mais é do que você não deixar que o teu emocional se envolva diretamente em cena, o que é uma coisa que hoje em dia, na verdade, teoricamente, todo ator, ou grande parte dos atores, trabalha para não deixar acontecer mesmo. Esse distanciamento, ele serve no sentido de fazer com que, a partir do momento que a gente tem essa, esse trabalho que é Stanislavskiano primeiro, quando você está já no palco, na verdade, você se torna o ator e o observador. Isso é o distanciamento. E aí você causa a mesma coisa no espectador. Você causa a mesma coisa no espectador, que é a ideia de ele não se emocionar especificamente, ele não se identificar com o personagem, né? Mas, em vez de se identificar, ele analisa criticamente aquilo. Isso é o que muita gente também acha a respeito dessa ideia do distanciamento, e eu acho que tem uma coisa além. Eu acho que além da questão do distanciamento do público e também do ator, eu acho que existe uma outra coisa que ao enxergar o que acontece na peça e não se emocionar, você reflete criticamente sobre isso. Eu acho que, na verdade, é também uma crítica interna.
a tudo que você está vendo ali, e aí você enxerga em você. Não só uma crítica fora, uma crítica à sociedade, ou ao governo, ou a. Que tinha muito essa questão política no trabalho do Brecht, mas eu acho que tem também na própria responsabilidade, né? Ao ter este distanciamento, você consegue enxergar como você reage em relação a isso. Então, assim, a gente tem um caminho que é muito longo aí, que é muito amplo, para poder, primeiro, observar como montar um personagem, como fazer um personagem, ah, como lidar com o público, como fazer com que isso tenha um reflexo dentro do próprio ator. Então, a gente tem, é uma gama de coisas, né? A astrologia, no caso, ela dá a condição para que a gente, através da linguagem da astrologia, possa ter um direcionamento mais claro e mais objetivo, eu acredito. É mais Stanisławiano ou mais brechtiano tem É, esse uso da astrologia na construção do personagem? ah, eu Não, acho que são para coisas os dois diferentes. serve, na Os dois. verdade. É para os dois serve, porque, na verdade, a ideia de ambos é aprofundar. A astrologia dá essa condição da gente se aprofundar, enquanto ator nos personagens. E a personagem, o que que ela é? Ela é uma máscara minha, que está guardada, está lá dentro. Eu só vou tirá-la para fora, né? É o meu, é a minha, é o meu ponto de vista sobre aquele personagem. Porque se eu for fazer o Hamlet e você for fazer o Hamlet, você não vai fazer igual a mim. Nunca vão ser iguais. Por quê? Porque o seu pano de fundo, a sua história pessoal, ela é uma. E aí aquilo vai ressoar de uma forma. A minha história pessoal é outra. Hamlet vai ressoar de outra forma. Como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar, aí entra inclusive a ideia da sinastria que você falou, eu vou trabalhar a partir do meu mapa, de como que eu vou trabalhar isso, como que eu vou trabalhar isso para poder ter um resultado, uma forma, esse personagem, a partir da minha história de vida. Seria muito discriminador, né? Discriminativo, aliás, enfim, selecionar atores para fazer um personagem através dos seus mapas? Bom, eu acredito que todo ator pode fazer tudo, é aquilo que eu te falei. Creio que sim. Então, Mas aquela coisa, eu a faço de um modo, visão você faz de outro modo. é. Mas quem faria melhor na visão do diretor, né? Então, se a gente for falar de teatro, porque assim, o audiovisual, ele é a arte do diretor, né? Ou pelo menos o cinema, a Sim, série. A publicidade é a arte do anunciante, né? exatamente. Mas o teatro é a arte do ator. Então, o diretor, ele no teatro, ele tem mais a função de fazer com que você apareça, mas é você que está lá no palco, né? Ele não pode editar, como por exemplo num Um filme. filme. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai dar as possibilidades e vai dar o direcionamento da peça. A minha encenação, eu pretendo fazer desse jeito, né? Então, o ator, ele que vai acabar se encaixando ali. Agora, é, é, a decisão, ela é sempre do ator. É sempre o ator que vai saber o que ele vai fazer ali no palco, né? Então, o diretor, ele não vai exatamente, eu acredito, né? Porque também existe um teatro mais comercial, existe um teatro mais de Sim. pesquisa, mas eu estou levando em conta um teatro que foque no ator mesmo. O diretor, ele vai procurar um ator que ele enxergue possibilidades que tenham a ver com aquilo que ele pretende para a encenação. Mas qualquer ator poderia fazer qualquer coisa. Tanto que eu acho divertido quando tem atores fazendo um, dois, três personagens diferentes e eles rotando entre Como personagens na você fez peça. também na peça No Caros Ouvintes, Não, Megera Domada.
Ah, na Megera Domada, Na Megera Domada, a gente tinha vários personagens, mas eu fazia todos. Eu fazia sempre aqueles. Eu fazia vários personagens, mas eram sempre aqueles. Eu tinha, acho que, quatro, cinco personagens, né? Mas estou dizendo assim, num dia eu posso fazer o Petrúquio e o Pedro faria o Batista. E aí no outro dia eu faria o Batista e ele faria o Petrúquio. Eu falo de inverter mesmo, Sim. essa brincadeira. Algumas pessoas podem preferir, eu prefiro um fazendo ou o outro fazendo. O diretor, ele normalmente ele vai enxergar e falar assim, a partir muitas vezes do que a gente chama de physique de rôle, que Isso, é physique de rôle. que é o perfil, Acho né? elegante esse physique de rôle. Eu, por exemplo, eu tenho quase 60 anos. Eu queria que você fizesse o Hamlet. Eu falei, bom, Hamlet era jovem e morreu jovem. Sim, o Hamlet morre na peça. Sim, spoiler, né? Spoiler. E ele morre jovem. Então hoje em dia, teoricamente, através do physique de rôle, eu não poderia mais fazer o Hamlet. Mas eu poderia fazer Macbeth. Eu poderia fazer o Rei Cláudio, que é o tio do Hamlet. Próspero, que já é bem mais velho. Ainda não é para mim, teoricamente. Mas eu poderia fazer. Assim como poderia fazer o Hamlet. Se não levar em conta o físico, o perfil físico. Então, assim, as variedades, as possibilidades no teatro, elas são enormes. Então, depende muito do que o diretor quer. Mas todos são capazes de poder fazer absolutamente tudo. Meu pouco conhecimento de teatro, que eu não fiz tanto também, não. Mas ele me lembrei do Mulher, né? Sim. Aí das trupes Mulher, né? Que era mesmo, o mesmo ator, fazia vários personagens, mas era sempre ele, você reconhecia ele, né? É. Ou seja, inclusive tem um amigo meu, nunca mais o vi. Ele fez teatro e fez uma tese, né? Baseada no Chapolin Colorado, no Chaves, né? Que era uma trupe, né? Então Era. você via, por exemplo, eu não lembro os nomes dos atores, mas o Roberto Bolanho, que era o Chapolin, É. ele fazia vários personagens, mas sempre era ele. O Seu Madruga, que eu não lembro o nome dele, ele fazia vários personagens, mas você olhava, não, é o Seu Madruga, sempre era ele, né? Então, talvez nesse caso, o mapa do ator talvez seja mais preponderante do que o dos personagens, uma mescla disso. Parece que o ator ele só coloca a camisa do personagem, né? Aham. E nas trupes de mulher, que era que me chamava, esqueci o nome das trupes, Eu não vou lembrar. do mulher, enfim, né? Ah, que era um pouco dessa condição, né? De o ator, mas ele só vestia a camisa, né? Então ele é sempre ele, né? Então, é interessante porque assim, aí a gente entra nos vários estilos de interpretação, que não tem especificamente a ver com as técnicas, Sim, seja Stanislavski, Artaud, Peter Brook, o Grotowski, ou isso. quem quer que seja. Os estilos. Tem atores que você olha, ele é o mesmo sempre. Não interessa o personagem que ele fizer, não, aquele é aquele lá. Que é o que muitas vezes a gente fala assim, o galã, aquele ator que sempre faz o galã, ele pode fazer 500 personagens, é sempre ele. É aquele, então ele faz muito bem ele, né? Ou a mocinha. Agora, existem atores que se transformam inacreditavelmente, né? Então você pega atores tipo Robert De Niro, você pega um ator como o Christian Bale, Meryl Streep. Meryl Streep, eles mudam o que você olha e fala, você não reconhece. Às vezes por conta da questão da direção de arte, ou seja, a, a caracterização, o figurino e etc. E às vezes porque ele se transforma fisicamente. Agora, existe uma coisa que eu particularmente gosto muito, eu adoro trazer do interno a mudança do personagem. Aí depois eu posso deixar um bigode, eu posso deixar uma barba, ou posso fazer ele mais gordo, ou o que quer que fosse, né? O que quer que seja. Mas o interno
vai dar um tom muito mais vivo e interessante, na minha visão, do que as mudanças físicas externas. Porque, às vezes, eu posso estar aqui e estar muito sorridente, isso é uma coisa, e outra coisa muda. E é uma mudança que, assim, você olha e fala assim, uau, que é isso? Como assim? Né? Eu posso ficar muito mais sério, posso ser muito mais agressivo, né? E tudo isso, quando a gente compõe o personagem, a gente pode colocar certas características a partir do interno nesses personagens antes de eles terem toda a parte externa, figurino, maquiagem, etc, 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 etc. Né? É, então, assim, o ator, ele pode... Existem milhares de formas de você inventar o ator. Então, como você falou, do personagem que... aquele ator que coloca um monte que faz vários personagens, então, na verdade, ele só troca de camisa ou coloca uma peruca ou não sei o quê, né? Vai dos estilos de interpretação também, né? Mas isso é muito... essa busca interna, ela vem muito a partir do Stanislavski. Nas trupes antigas, como Molière e etc., nas, nas companhias que viajavam, os mambembes, né? Era muito só trocar de roupa ou colocar uma peruca ou etc. Mas a pessoa fazia ela mesma. No máximo, fazia uma voz um pouco mais fina ou mais grossa, mas não mudava muito. Hoje é que a gente tem isso mais próximo de uma busca interna de mudança, né? De consciência de uma consciência de personagem, né? Da persona que a gente veste. Eu particularmente adoro mudar sempre internamente para depois mudar com o resto. Perfeito. Adoro. Enfim, você tem que fazer agora a preparação astrológica do ator e a avaliação astrológica do personagem e passar para frente, isso utilizar Então, um novo método, né? isso com certeza. Na verdade, eu tenho um monólogo que eu estou para fazer no ano que vem, que já conversamos, né? Que é esse Plutão. E assim, eu tenho o mapa da minha diretora, é, eu enxerguei ali como lidar com ela, e eu tenho isso como ferramenta também para me ajudar, né? Não é uma coisa de, eu preciso saber mais dela para qualquer coisa. Não, é só no sentido de facilitar a comunicação, de compreender melhor como ela enxerga as coisas, etc. Com o outro ator, se fosse mais de um ator, eu faria do ator também, mesma coisa. É mais nesse sentido, é de conhecer, para mim, do ponto de vista de ator, é de conhecer o outro para saber como lidar com ele. Aí o personagem, sim, a gente coloca como objetivo para aprofundar. Pô, e fazer o mapa do personagem, você tem que fazer o mapa de Plutão, então, né? Hã? Então, a peça, o texto já tem mapa, porque está lá, Sim, sim. 11/11/2022. Aliás, números Sim. 3:19 da manhã. Olha só. Tá lá, eu tenho Exato. meu mapa do Plutão. Muito legal, né? Mas cria esse método astrológico de preparação do ator. Eu Muito acho, interessante isso. eu acho absolutamente viável e acho que pode ajudar muito mesmo. Eu gosto disso, eu gosto. E ele pode ser, inclusive, uma coisa que pode se aliar a vários métodos de desenvolvimento do ator. Porque a Certamente. partir do momento que eu tenho isso, eu posso fazer do jeito que eu quiser, posso usar o que eu quiser para desenvolver um personagem ou aprofundar ah, o, o- a busca de um ator e etc. Né? Perfeito. É. Muito obrigado. Mas antes de acabar a nossa conversa, Opa, antes de acabar. me diga uma coisa, um personagem marcante que você fez, que você nunca vai Posso dar esquecer. dois? Que eu fiz ou que eu não Você fiz? fez, que você fez. Dois, posso? Pode, lógico. São dois. Péricles Gonçalves, na peça Caros Ouvintes, e Ah, Chico lindo. Valente
na peça A Bala na Agulha. São os dois personagens da minha vida. É um deles eu assisti. Eu vi você em cena. É. Gostei muito, por sinal. Me diga uma coisa, recentemente, uma notícia que te chamou a atenção, que te chocou, te animou? Uma notícia. Ah, eu acho que não é exatamente uma notícia, mas é que uma notícia atrás da outra. Eu acho que é o advento da inteligência artificial. Eu acho que ainda vai dar tanto pano para manga e me assusta. É uma coisa meio estranha ainda, né? A gente não sabe o que é, né, Robson? Como seria, né? É, porque ainda vai crescer muito também. A gente acabou de entrar Plutão em Aquário, fala disso. É São muito 20 cedo anos ainda, né? ainda, a gente não sabe o que que vai ser esse negócio. Um filme ou um livro. Um filme ou um livro? Olha, eu tenho um filme que me marcou profundamente, que é Magnolia, de Paul Thomas Anderson, que fala de perdão. E eu assisti 50 e tantas vezes, em todas elas eu choro, porque me toca profundamente no mais profundo, assim. Agora, um livro, eh, eu não vou dar um livro, eu vou dar um conto, que é O Imortal, do Jorge Luiz Borges. Que é o que você usou. Que é o livro de areia, na verdade, né? Ele está no livro de areia, Exato, né? mas é o conto Inspirou, que né? me inspirou a fazer o Plutão. Exatamente. Eduardo Cermegian. Sou eu. O que é astrologia? A astrologia é uma forma de a gente se conhecer um pouquinho melhor e se enxergar dentro desse padrão que a gente ainda não conhece direito do que é a existência e a vida. Uma pergunta que eu não costumo fazer fora do escopo meu aqui. Meu Deus, essa eu não estudei. E agora? Estudou muito. O que é o teatro? Ah, o teatro. O teatro é uma outra forma de a gente enxergar praticamente a mesma coisa que a gente busca em astrologia. Como a gente pode se conhecer melhor, como a gente pode lidar melhor com quem a gente é, com o que o outro é, com o que o mundo é. Como que a gente se coloca no universo. Eduardo Cermegian. Quem é você? Não sei. Você é Eduardo Cermegian. Eu sou o Eduardo Semerciano. Mas eu paro por aí. Porque essa é uma questão mesmo para mim muito cara. A ideia de quem, quem eu sou, quem a gente é. Porque, na verdade, assim, né, rapidinho, eu sei que a gente está com. Não, tem tempo. Mas, assim, a ideia é que, assim, cada vez mais, estudando física, né, ah, e ao mesmo tempo a espiritualidade, a gente percebe que, assim, a matéria não existe. A física já é tudo luz. E aí você pensa assim, luz? Mas como assim? A luz não se vê. A luz é muito mais do que a gente enxerga. O espectro que a gente enxerga de luz, ela é um aspecto da luz que é possível à nossa percepção. Mas a luz ela é muito maior do que isso. E, e a matéria não existe, ou seja, a gente, teoricamente, não, enquanto, né, eu, não existe. Como diz o Alan Watts, a gente não é o que existe dentro desse saco de pele que nós somos. E eu acho que esse aqui é o grande barato. É por isso que, assim, quando você me pergunta quem é você, eu falo assim, que você? O que é eu? Eduardo Cermegian. Para finalizar, aonde é que você quer chegar? Eu acho que não tem fim. Então, eu tô indo. Você vê que
É a minha lua em peixes. É que Eu eu também também tenho tô em com. peixes Não, e também. eu tô com o Netuno em cima da minha lua em peixes, então é A mim pior também. ainda. Eduardo, muito obrigado por ter vindo Eu que sempre agradeço. e estaremos sempre juntos por aí. Eu que agradeço. Foi muito legal bater esse papo com você. Eu adoro assistir os encontros da lua cheia. Adoro estar aqui na Gaia e é um prazer enorme poder sempre conversar contigo. Muito obrigado, Eu que te agradeço meu muito. querido. Viva! Um brinde a nós. Viva! Viva! E Eu viva vou essa é. lua cheia e esse começo de ano de 2025 que seja maravilhoso, Grande ano terá que ser. por E vai favor. ter que ser por quê? Porque sim. Porque sim. Porque sim. Certo? Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está de dia e está de noite. E espero vocês no próximo mês para mais um Encontro da Lua Cheia. Eduardo foi brilhante, eu adorei a conversa. Ah, obrigado. Né? E trouxe memórias e coisas que também gosto muito, que é o teatro também. Ah, Né? o teatro é algo é extremamente especial. Eu sou muito suspeito para falar. Também sou. Então, então pronto. Beijo grande para você, Valeu. beijo para todo mundo e até o próximo mês com um novo Até. Encontro da Lua Cheia. Tchau, tchau.